Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa. Aqui no canal eu sempre trago a minha vida morando sozinha e hoje eu vim trazer para vocês um assunto bastante importante, que é dicas para quem mora sozinho ou para quem pretende morar sozinho. Procura assistir o vídeo até o final, porque no final eu vou trazer uma dica aqui muito valiosa. Eu moro sozinha há 2 anos e 10 meses, então eu já tenho uma vasta experiência com algumas coisas. Já passei por bastante apuros morando sozinha. Fica ligadinho aqui que eu tenho muita dica bacana para te passar. E a primeira dica, gente, apesar de parecer clichê, é juntar dinheiro. Importantíssimo isso. Quando a gente vai morar sozinho, de cara a gente já gasta para mobiliar a casa, pelo menos com as coisas básicas, e para pagar o aluguel de cara você já tem que dar o calção. Tem gente que pede 1 mês adiantado, tem gente que pede 3 meses, de acordo com a lei, não pode passar disso, de 3 meses. E não é fácil mobiliar a casa, né, gente? Porque a gente sabe que as coisas encareceram muito, né? A inflação tá só subindo, o aluguel tá aumentando, as coisas estão muito difíceis. Enquanto a gente mora na casa dos pais, a gente tem uma ideia sobre a vida e sobre dinheiro. Agora, depois que a gente vai morar sozinho, que é só você e Deus, aí a coisa já muda de figura. Aí você já cai na realidade, você já começa a entender muita coisa. Como, por exemplo, eu quando eu fui morar sozinha, eu comecei a entender por que lá na casa do meu pai, ele ficava reclamando para eu desligar mais rápido o chuveiro. Eu comecei a entender por que a minha mãe às vezes comprava algumas coisas assim que não estavam combinando na casa. Por exemplo, vou dar só um exemplo simples aqui. Às vezes a minha mãe, ela comprava um tapete de uma cor que não era uma cor assim, que não tinha muito a ver com a sala, sabe? Com aquele ambiente ali. Eu não entendia aquilo, eu pensava assim, nossa, por que minha mãe comprou isso? Não tá combinando. Então, aí depois que eu fui morar sozinha que eu comecei a entender que a minha mãe, ela fazia o possível para melhorar o nosso lar, né? Ela fazia aquilo que estava ao alcance dela. Ela e meu pai, eles faziam aquilo que estava ao alcance deles para a nossa casa, para o nosso lar, né? É aquilo que o dinheiro dava, gente, no momento. Você também vai passar por isso. Quando você for comprar as panelas, por exemplo, você vai optar por aquele conjunto de panelas que vai te atender e que vai ter uma qualidade razoável, um preço razoável, um bom custo-benefício. Uma opção boa aí para quem não tem os móveis e está com pouca grana para mobiliar a casa, essas coisas, é você procurar alugar um imóvel que já seja mobiliado. Comigo foi assim. Eu não tinha dinheiro para comprar fogão, geladeira, então quando eu fui morar sozinha da primeira vez, eu tinha juntado uma grana, mas não era muita grana também. Então eu acabei alugando uma kitnet que já era mobiliada. Teve até uma inscrita que me pediu aqui nos comentários para eu contar aqui como que foi a minha trajetória na questão na hora de alugar a casa, se foi por imobiliária ou diretamente com o proprietário. Então, primeiramente eu vou só esclarecer. Quando eu morei na outra kitnet, eu fiquei sabendo, foi através de placa. Eu tava passando na rua e vi a placa de kitnet. Foi assim que eu fiquei sabendo. E quando eu fui a fechar o contrato com o dono lá, ele pediu apenas, foi diretamente com o dono, né? Ele pediu apenas 1 mês de aluguel adiantado. Que eu acho que é o certo, né, gente? Porque quem tá caçando lugar pra morar, geralmente não tá com muita grana, assim, pra ficar dando calção, né? Pra ficar dando muitos meses adiantado. Então ele foi bem legalzinho, ele pediu apenas 1 mês de aluguel adiantado. Morei lá por 2 anos. Aí, aqui onde eu estou morando, eu fiquei sabendo que tava alugando também através de uma placa, né? Eu tava procurando muito. E eu aluguei diretamente com a dona também. Só que aqui ela me pediu foi 2 aluguéis adiantados. Esse foi o calção, né? Eu sempre prefiro alugar diretamente com o dono, sabe, gente? A vantagem de você alugar diretamente com o dono é que geralmente não precisa ficar comprovando renda, não tem tanta burocracia, né? E geralmente o calção é um valor menor. Segunda dica, e importantíssima também,
é para você procurar um aluguel com um valor que caiba no seu bolso. E também a gente tem que saber o seguinte, imprevistos podem acontecer, né? Seu aluguel pode aumentar. Terceira dica, esteja sempre procurando outros aluguéis. Eu vou explicar melhor. Quando você está morando num local, gente, que não é seu, que é alugado, o dono, ele pode simplesmente te pedir para desocupar. Corre esse risco, sabe? Corre o risco dele virar para você e falar assim: ah, eu não quero renovar o contrato não com você, porque eu quero que você desocupa para mim. Se você tem o tempo ali que está escrito no seu contrato, você tem o direito de morar no imóvel, lógico. Ou então pode acontecer algum imprevisto, como por exemplo, um problema sério de infiltração, de goteira. Quarta dica, seja minimalista. Não é que você tem que ser neurótico, que, sabe, nunca comprar nada para sua casa. E olha só quem tá falando, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro comprar uma coisinha bonitinha pro meu lar. Inclusive, eu tô aqui esperando chegar algumas compras da Shopee que eu fiz e que eu vou trazer para vocês aqui um vídeo de comprinhas em breve. O que eu tô querendo dizer? Para você não ficar lotando a sua casa de coisas, sabe? Não faça isso. Porque quem mora aluguel, gente, de vez em quando vai ter que fazer mudança, sabe? Não que vai ser sempre, mas eventualmente você vai ter que se mudar, porque você tá morando numa casa que não é sua, você não vai morar naquela casa para sempre. Então, quanto mais coisas você tiver, pior vai ser no dia da mudança. Vai por mim, gente. Fazer mudança não é fácil. Embalar tudo, sabe? Com cuidado para não quebrar suas coisas. E você ainda corre o risco do pessoal da mudança quebrar suas coisas. Por mais cuidado que você tenha com as suas coisas, outras pessoas talvez não vão ter. Eu mesmo, quando eu fiz a minha mudança da kitnet para cá, esse móvel aqui, que é um armário multiuso, os caras não tiveram cuidado e acabou arranhando os puxadores. Eu não vou mostrar para vocês aqui porque eu já mostrei aqui em outros vídeos, né? E também porque eu não posso tirar minha câmera aqui dessa posição, que eu custei achar essa posição legal, então eu não posso tirar. Mas eles arranharam os puxadores e a parte de baixo acabou quebrando um pedaço assim, ó, na parte de baixo, por falta de cuidado deles. Então, vai por mim. Quanto menos coisas você ficar comprando, melhor. Só compra o essencial mesmo. Quinta dica, faça uma reserva de emergência. Quem mora sozinho tem que ser mais prevenido ainda na vida. As coisas estão cada vez mais difíceis para quem pretende aposentar um dia. Ninguém sabe o dia de amanhã o que pode acontecer. Você pode sofrer um acidente, acontecer alguma coisa que você vai ficar impossibilitado de trabalhar, né? E a gente sabe que ficar encostado no INSS, você ganha uma mixaria. E isso quando ganha, né? Porque tem muita gente aí que precisa ficar lutando para pegar um dinheiro e é difícil conseguir, custa conseguir. Então, a dica aí que geralmente as pessoas dão é para você fazer sua reserva de emergência. É um dinheiro que a gente espera que a gente nunca precise, né, gente? Mas é bom a gente ter. E é um dinheiro que consiga, o ideal é que esse dinheiro consiga suprir ali todas as suas despesas por no mínimo 3 meses, sabe? Procura ter aí uma reserva de emergência que possa te sustentar por um período de 3 a 6 meses, porque, né, ninguém sabe o que pode acontecer. E para isso, é lógico que é interessante você saber quais são os seus gastos por mês, né? Assim que você começa a morar sozinho, já observa isso, já começa a anotar ali, ó, tudo que você gasta por mês, ou pelo menos uma quantia, assim, o básico ali, aproximadamente. Por exemplo, se você ganha R$2.000, com R$2.000 você consegue viver. Então, beleza. Então, a sua reserva de emergência tem que dar para 3 meses, por exemplo. Tem que ter ali R$6.000 guardados. Pode ser na poupança ou pode ser também em algum tipo de investimento aí, desses que você pode resgatar a qualquer momento. Sexta dica, não fale para qualquer pessoa que você mora sozinha. Eu sei que quando a gente vai morar sozinha, a gente se sente tão independente, a gente se sente tão orgulhosa de estar conseguindo morar sozinha, de se bancar e tal, que a gente gosta de falar para todo mundo que a gente mora sozinha. Mas isso é um perigo, eu falo assim para as mulheres, né, no caso. É um perigo porque,
Por exemplo, se você mora sozinha num lugar que não tem tanta segurança, aí você fica falando para um e para o outro que você mora sozinha. Principalmente quando a pessoa sabe das suas rotinas, sabe? Que hora que você sai para trabalhar e tudo mais. Infelizmente, nem todo mundo é amigo. Existem pessoas que têm raiva de você, só de você existir, a pessoa não gosta de você, talvez pelo seu brilho, ou às vezes porque você tem um emprego legal, ou às vezes porque você tem um namorado legal. Enfim, a gente não conhece, né, o coração dos outros, a terra que ninguém vai. Infelizmente, existem muitas pessoas ruins no planeta. E sobre esse assunto ainda, eu vou falar pra você só uma coisinha aqui bem resumida. Quando a mulher fala que mora sozinha, quando o cara, por exemplo, ela vai levar um prestador de serviço na casa dela para resolver alguma coisa. Ela está pagando esse cara para resolver alguma coisa, né? Aí o cara vê que ela é solteira, que ela mora sozinha. Pode acontecer dela passar por situação constrangedora, desse cara dar em cima delas. Eu falo assim porque já aconteceu comigo, sabe, gente? Já aconteceu comigo 2 vezes de eu trazer prestador de serviço aqui em casa para fazer um serviço aqui para mim. E só porque a pessoa viu que eu sou solteira, que eu não tenho namorado, veio com ideinha pro meu lado, me chamando pra sair. Só que assim, teve uma vez que foi pior ainda. Foi um conhecido meu que eu trouxe aqui em casa pra instalar minha máquina de lavar pra mim. E eu caí na besteira de contar pra ele que eu tinha terminado meu namoro, que eu estava solteira. Ah, pra quê, gente? Que arrependimento. Não deveria ter feito isso. Porque o cara deu em cima de mim, começou a pegar na minha mão. Ele foi super atrevido, sabe? Porque a partir do momento que a mulher dá a abertura, até que vai, o cara dá em cima dela, na casa dela. Mas eu não dei abertura, eu tratava ele bem, porque ele era um conhecido meu, que eu conheci lá onde eu fiz fisioterapia, acabei fazendo amizade. É um senhor de idade, de mais de 70 anos, casado. Gente, foi muito feio, foi muito constrangedor. Eu cortei ele falou assim, ele virou pra mim e falou assim, ah, mas você tinha terminado seu namoro, aí como você me chamou pra vir aqui na sua casa, eu achei que a gente ia poder ficar de boa. Gente, na hora que esse homem falou isso pra mim, deu uma vontade de chispar ele daqui, deu uma vontade de jogar os cachorros, soltar os cachorros nele, sabe? Enfim, aí eu cortei mesmo, falei pra ele que não rola, que ele tava tendo coisas na cabeça dele e tal. Aí ele entendeu, né, me pediu desculpas. Então, assim, muitas vezes, gente, é melhor a gente mentir. Essa informação aí da sua vida, se você é casado, se é solteiro, se não é, fica caladinha. E muitas das vezes é preferível a gente falar mentira que é casada sim. E vamos agora para a 7ª e última dica, mas não menos importante, é claro. Que bom que você ficou aqui até o final, porque essa dica é valiosa, gente. Não faça amizade com vizinhos. E eu vou explicar pra vocês por quê. Quando você faz amizade com um vizinho, você acabou de conhecer ali aquela pessoa. Por mais que ela seja boazinha e te trate bem, você não sabe se ela realmente gosta de você. Você não sabe por que ela está se aproximando, qual que é o real motivo. E se por acaso vocês fizerem amizade e por alguma razão essa amizade acabar, vai ficar um clima ruim. Imagina, você ter que ver a cara ali da pessoa que às vezes pisou na bola com você, te tratou com falsidade, fez alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que foi tóxica. Imagina você ter que conviver olhando a cara daquela pessoa ali sempre. Foi isso que aconteceu comigo. Lá no outro lugar que eu morei, eu acabei fazendo amizade com uma pessoa que ela era muito comunicativa, era solteira também, igual eu, né, na época, eu estava solteira. E a gente começou a fazer amizade, de sair juntas, sabe, ir pra barzinho, a gente foi pra clube, e até aí ia tudo bem. Só que aí, de repente, eu comecei a sentir alguns sinais chatos na pessoa, sabe? A pessoa, do nada, me excluiu do Instagram, parou de me seguir lá no TikTok. Na época eu tinha TikTok, né? Hoje em dia não tem mais. Do nada parou de me seguir no TikTok. Eu comecei a perceber algumas mentiras, que a pessoa caía em contradição. Comecei a perceber que ela, quando a gente estava em algum lugar e alguém falava que eu sou bonita, a pessoa não gostava. Então eu comecei a perceber o que era. Era tipo uma competição, né? Meio que uma inveja. Então, gente,
A gente tem que evitar coisas desse tipo. Aí o que aconteceu? Eu já estava louca para sair de lá. Aí quando aconteceu isso, que eu tomei birra da cara da pessoa, aí é que eu fiquei com mais vontade mesmo de sair vazado de lá. Outra coisa, aqui onde eu moro, graças a Deus não aconteceu nada disso não, mas aqui aconteceu uma coisa meio chata. Por quê? Porque eu não criei amizade com ninguém, né? Porque por causa dessa experiência que eu tô falando pra vocês, eu fiquei mais ligada. E então eu já entrei aqui bem na minha, só conversava o necessário, dava bom dia, boa tarde. É lógico, não trato ninguém mal. Mas eu comecei a perceber aqui, na vizinhança, que mesmo eu não dando muita ideia, de vez em quando vinha pessoa na minha porta me pedir coisa emprestada, me pedir favor, sabe? E às vezes, uma vez ou outra, ficava fuxicando a minha vida, fazendo perguntas pessoais da minha vida, sabe? E de vez ou outra gostava de me dar conselho, tipo assim, se sentindo minha amiga, né, para dar conselho. Então, assim, eu cortei, eu me afastei, assim, de verdade. Sabe aquela pessoa que só dá boa tarde? Antes eu não era assim. Eu dava boa tarde, e aí, fulano, como é que tá? Parava ali para bater um papinho, por educação mesmo, sabe? Para manter a política da boa vizinhança. Mas como eu vi que o pouco que eu estava fazendo já estava dando liberdade demais, a pessoa já tava se sentindo muito íntima minha, sem ser, então até isso eu cortei. Então agora eu passo reto, só dou boa tarde com a cara fechada, não dou nem um sorriso. Boa tarde e saio andando, sabe, gente? Porque infelizmente as pessoas estão sempre prontas a querer saber da nossa vida, sempre prontas para dar um palpite indevido. Porque, igual, por exemplo, aqui no meu canal é diferente. Aqui os meus inscritos têm total liberdade para fazer os comentários aqui, tá? Para perguntar qualquer coisa da minha vida. E, tipo assim, se eu achar que é uma coisa invasiva, eu não respondo. Eu simplesmente vou falar para a pessoa assim: ah, é porque assim, é um assunto delicado e eu prefiro não expor essa parte da minha vida, sabe? Então, assim, com educação eu vou falar. Porque aqui, eu mesma sempre falo pra vocês, gente, me mandem perguntas, comenta aqui o que vocês acharam. Então, assim, eu estou dando pros meus inscritos essa liberdade, sabe? Eu me sinto amiga dos meus inscritos. Agora, aqui onde eu moro já é outra coisa. Eu acho que vizinho não é amigo, gente. Eu falo por experiência própria. Não só de coisas ruins que eu passei, mas coisas ruins que eu vi outras pessoas passando. Eu já vi pessoa sendo quase despejada da casa por causa de fofoca, sabe? Uma fofoca que alguém inventou e envolveu o nome da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com quem você leva na sua casa. E é isso, gente. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero não ter faltado nada, tá aqui nas minhas anotações. Obrigada a você que ficou até o final. Se você gostou, já deixa o seu like, hypa o vídeo também para me ajudar. Se você achar que esse vídeo foi útil, já encaminha ele e compartilha para aquela pessoa que você acha que vai precisar. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!